Então, nesse vídeo, a gente vai tratar aqui dos atuadores e as válvulas pneumáticas. Tá? Então, os atuadores são os elementos finais que vão exercer o trabalho, né? E as válvulas vão direcionar esses atuadores aí. Vão direcionar, empurrar, fazer recuar o atuador, né? Existem aí vários tipos de atuadores, vários tipos de válvulas. As válvulas podem ser divididas entre direcionais e auxiliares. Então é isso que a gente vai estudar agora. Tá? Então vamos começar falando dos atuadores. Os atuadores também são divididos aí primeiro em dois grupos, né? Poderia dizer até três, mas vamos colocar dois aqui, depois eu cito só o terceiro ali. Vou colocar um exemplo do terceiro. Então são os cilindros de dupla, de simples efeito ou simples ação, né? E os cilindros de duplo efeito ou dupla ação. Tá? Então, os cilindros de dupla ação ainda podem ser divididos aí em alguns tipos construtivos aí, né? Então, nós temos os cilindros de dupla ação com haste dupla, o cilindro de duplex contínuo, tá? O cilindro duplex geminado, o cilindro de impacto e o cilindro de tração por cabo. O primeiro que a gente vai ver aqui é o cilindro de simples ação. Sempre atentando a simbologia, né? Fica a simbologia do cilindro de simples ação. Ele funciona da seguinte forma. Você vai aplicar o ar, né? E ele vai fazer o avanço do cilindro. Tá? E aqui tem, em volta do êmbolo aqui do pistão, né? Vai ter uma mola que vai fazer com que, quando é retirado o ar, esse pistão, esse êmbolo recue, certo? Então, ele é de simples ação porque ele tem a ação pneumática apenas de um lado. O outro lado é através do acionamento mecânico e a mola. Tá? Existem de duas formas. Esse aqui é quando você vai avançar o cilindro pelo ar e ele recua pela mola. O outro tipo desses cilindros aí de simples ação é quando ele já é avançado. Tá? Já fica avançado, a mola empurra ele automaticamente. E para fazer o recuo é que você vai colocar o ar e vai empurrar o cilindro para a posição inicial novamente. Né? Daí nós temos o cilindro de simples ação com retorno por força. Né? Esse cilindro aí ele vai executar o trabalho através da pressão de ar de um lado e aí algum outro tipo de mecanismo, quando solta o ar, né, vai fazer com que ele retorne. Pode ser aí, inclusive, a própria empurrar ele para dentro. Né? Então, são os três tipos aí. Daí a simbologia dele é um pouquinho diferente, não tem mola, né? Daí vem os cilindros de duplação, tá? Então, o cilindro de duplação é justamente porque ele tem a ação do ar tanto para o avanço do cilindro quanto para o recuo. A simbologia dele está aqui, né? Então, quando você coloca o ar de um lado, vai fazer com que se retira do outro lado, vai fazer com que o cilindro avance com o seu êmbolo, com o seu pistão, tá? E da mesma forma, quando você colocar ar do lado direito, ele vai empurrar o cilindro novamente para o lugar, saindo o ar aqui para o lado esquerdo. Então, ele tem ação pneumática pelos dois lados, isso, por isso é de duplação. Ele pode ser nesse formato mais simples aqui, ou ele pode possuir amortecimento. Tá? Então, essa simbologia aqui com a flechinha significa que ele tem um cilindro de duplação com amortecedor. Tá? Mas ele executa o mesmo procedimento do anterior. Né? A aplicação de ar no lado esquerdo vai fazer com que o cilindro avance,
a aplicação de ar no lado direito vai fazer com que ele recue, tá? Cilindro de duplação e haste dupla. Com haste dupla, né? Então, esse tipo de cilindro aí, ele tem o seguinte funcionamento, né? É como se fosse dois cilindros simultâneos aí, né? Então, de um lado, se você aplica o ar de um lado aqui, ele vai fazer com que avance o cilindro para a esquerda, né? Se você aplicar o ar aqui no lado vermelho, vai fazer com que avance o cilindro para a esquerda, e simultaneamente vai estar recuando esse outro cilindro aqui da direita para a esquerda, tá? Se você fizer o oposto, colocar o ar no lado esquerdo, então o pistão aqui esquerdo, o êmbolo esquerdo vai recuar e vai avançar o êmbolo direito, tá? Então esse aí é o cilindro de duplação com haste dupla, tá? Vamos lá. Ele tem o cilindro duplex contínuo, ou também chamado cilindro tandem, tá? Esse tipo de cilindro aí, ele tem a característica de ter como se fosse dois aqui está a simbologia dele, né? Então, isso, a simbologia aqui do cilindro de duplação com haste dupla, tá? Aqui embaixo. O cilindro tandem, ele tem a característica de como se fosse dois êmbolos, né? Dois pistões em série aqui, ó, tá? E como se fossem dois cilindros mesmos, um ligado em série com o outro. Então você pode ver que tem duas entradas de ar e duas saídas de ar, uma para cada êmbolo aqui, ó, né? Para que serve esse tipo de cilindro aqui? Quando você precisa, no local que você precisa de aplicar mais força, né, no êmbolo, e só que para você aplicar mais força, você precisa que o diâmetro do êmbolo seja maior, tá? Mas se nesse local não pode ter um diâmetro muito maior, né? Então você pode aplicar aqui o cilindro duplex contínuo, que ele vai ter a força como se fosse a força de dois cilindros, um empurrando o outro. Ele aumenta um pouquinho a força lá e resolve esse tipo de problema, tá? Nós temos cilindro duplex germinado ou múltipla posição, né? Esse tipo de cilindro aí, ele é parecido com os anteriores, só que seguinte, ele tem dois pistões, um independente do outro, né? Mas não é, e também não pode ser comparado de dupla haste, porque na verdade ele é independente, né? O de dupla haste é dependente e esse é independente do outro. Então, se você colocar ar aqui nesse pistão aqui, ele vai avançar, independentemente desse. Se você colocar ar nesse pistão, ele avança, tá? Então, ele pode avançar só o cilindro do lado esquerdo, avançar só o cilindro do lado direito. Pode recuar só o cilindro do lado direito, pode recuar só o cilindro do lado esquerdo. Isso independentemente um do outro, tá? Então, esse tipo de cilindro aí, ele é aplicado em circuitos de seleção de materiais, né, de distribuição, posicionamentos, comandos e dosagem e transporte de peças aí para operações sucessivas, tá? E daí a gente tem outros tipos de cilindros. Tem o cilindro de impacto, né? Você recebe essa denominação aí devido à força a ser obtida pela transformação de energia cinética, né? Tem o chamado hidrocheck, né? Que é um outro tipo de cilindro também. E esse que está aí na tela agora, com essa simbologia aqui, é o motor pneumático, tá? O motor pneumático ele vai ter algumas vantagens em relação, ele não tem a mesma força, né, do motor elétrico, mas ele tem as mesmas características, mas uma pequena vantagem é que a manutenção dele é
mais simples, né? Então esse tipo de motor aí, ele tem algumas características como as dimensões, né, pneumáticas, que são inferiores às de um motor elétrico da mesma capacidade dele. Então tem dimensões bem menores. Ele pode ser colocado em carga até que pare, né? Ao contrário do elétrico, se estiver travando, ele causa aí uma sobrecarga. E acaba danificando o motor também. A construção tem sido pensada aí para suportar as mais altas exigências de calor externo, né, e vibrações também. Em algumas versões, né, todos os motores são reversíveis, tá? Eles podem girar tanto num sentido quanto no outro sentido. Um motor pneumático pode partir e parar continuamente sem que se danifique, tá? Então você pode fazer pulsos de acionamento e desacionamento. O peso dele é várias vezes inferior ao de um motor elétrico. Um motor pneumático pode ser utilizado nas condições mais exigentes, né? Por ser de construção simples, o motor pneumático permite facilidade na manutenção. Eu tinha falado isso. E os motores pneumáticos têm um funcionamento muito seguro, tá? Graças à sua construção com pouca quantidade de partes móveis aí, tá? Então, tá aí a apresentação aí do motor pneumático. Terminando os atuadores, vamos para as válvulas que vão ajudar a dar encaminhamento no trabalho desses atuadores aí. Então, existem dois grupos, né, de válvulas, que são as válvulas direcionais, que vão fazer com que faça o cilindro, por exemplo, avançar ou recuar. E tem as válvulas auxiliares, que, como o nome diz, elas servem só para auxiliar e dar alguns comandos no processo aí. Então, vamos falar primeiro das válvulas direcionais, e antes de mostrar os tipos de válvulas direcionais, vamos falar de como que a gente identifica ela, né? Então, as válvulas direcionais, elas podem ser identificadas primeiramente pela posição inicial. Isso aí a gente identifica se ela é normalmente aberta ou normalmente fechada, né? Posição inicial. O número de posições, então quantos trabalhos, digamos assim, diferentes essa válvula pode fazer, pode executar, pode ter 2 posições, 3 posições, né? E quais são as quantidades de vias, né, cada posição tem. Então, esses dois elementos acabam dando até o nome de cada válvula, né? Tem o tipo, ela pode ser identificada também pelo tipo de comando, acionamento, né, e o tipo de retorno. Os dois são, né, pode ser o acionamento mecânico, pode ser, né, manual, que a gente chama de muscular, né? Ou pode ser piloto pneumático, ou pode ser elétrico também, tá? E a outra característica é a vazão dela. Então vamos trabalhar um pouquinho nessas características aí antes de ver as válvulas. Vamos lá. Posições e vias. Então, uma válvula ela é representada por quadrados. E sempre mais de um quadrado, porque ela sempre vai ter mais de uma posição. Então, se ela está fechada numa posição, na outra posição ela vai estar aberta. E vice-versa, tá? Então, essa aqui são a representação das posições. Aqui tem uma válvula, a representação de uma válvula que seria de 2 posições, e aqui do lado uma válvula que seria representada uma válvula de 3 posições, tá? E as vias são representadas por flechas que indicam a passagem do ar, tá? E cada flechinha ela tem 2 orifícios na válvula, então cada orifício representa uma via.
Então, por isso que uma flechinha assim representa duas vias. E tem esse T aqui que é o bloqueio, ela não chega a atravessar a válvula, ela bloqueia o ar, né? Então ela é considerada uma via só. Então quando esses símbolos aqui vão estar sendo representados dentro das posições, e a gente vai conseguir identificar perfeitamente as válvulas, segundo a aplicação delas e a quantidade de posição. Tá? Então, nos quadros representativos das posições encontram-se símbolos distintos que estão aí, né, como comentei anteriormente, e as setas indicam a interligação interna das conexões, mas não necessariamente o sentido do fluxo. Tá? Então aí as representações. Ó. Esse quadrado aqui está representando que a válvula tem duas vias, esse aqui está representando uma posição que tem 4 vias, né? E esse aqui também está representando uma posição de uma válvula que tem 4 vias. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, passagem de bloqueadas, aqui, ó, como eu falei, né? Aqui tem duas vias, está sendo bloqueado em cima e embaixo. Aqui tem 3 vias, ó, uma via é através desse bloqueio, e aqui, através dessa passagem, tem mais 2 vias, então são 3 vias. E essa outra aqui tem duas simbologias de passagem de ar, então já tem 4 vias, e mais uma de bloqueio, então são 5 vias aqui que nós temos nesse quadrado. Escape não provido para conexão, não canalizado ou livre, então tem essa representaçãozinha aqui dos escapes, ó, tá? Numa vai estar conectada a pressão e no outro é o escape. A gente já vai falar sobre eles aí, identificação de cada terminalzinho aqui, tá? Mas elas são esses triângulos que representam um escape. Daí a identificação dos orifícios das válvulas. Aqui nós temos uma válvula que a gente vai chamar de válvula direcional, de comando direcional, né? 5 duas vias, porque 5 tem 5 vias, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cada posição tem 5 vias. Se eu contar aqui também vai ter 5 vias. Tá? A gente pega uma posição, essa aqui é a posição inicial, então, de acordo com o que está representado aqui, é uma normalmente aberta. Se o número 1 estivesse aqui no orbital 3, aí seria normalmente fechado. Tá? Então, é normalmente aberta. 5 duas vias, porque ela tem 2 posições e tem 5 vias aqui. Depois a gente vai ver essas representações aqui, que são o tipo de acionamento. Aqui seria uma válvula duplo piloto pneumático. Tá? Mas antes da gente ver todas essas outras coisas, vamos identificar aqui os números. Ó. O número 1 representa sempre a alimentação, a entrada de pressão. Então aqui é onde vai estar posicionado inicialmente a entrada de pressão. E você verifica que essa entrada de pressão ela vai do número 1 para o número 2. Quando você mudar de posição aqui, ó, ela vai continuar entrando por aqui. Aqui vai ser o número 1. Só que o ar já não vai para o número 2, que seria aqui. Ó. Ele vai para o número 4, que seria aqui. Tá? Então, essa válvula aqui, por isso ela é direcional, ela muda a direção do ar. Tá? Então, o número 1 a gente já viu que é a alimentação, né? O orifício do suprimento principal, que é a pressão do ar. Tá? Agora, identificação. Números 2 e 4 são as identificação de utilização, tá? Que vão executar o trabalho. Então, e sempre identifica aqui, ó, o 1, daí o que está ao outro lado do 1 vai ser o 2. Tá? Vem para baixo, vai ter o 3, que vai ser esse terminal de bloqueio. O 4 vai vir aqui, que é outro terminal de utilização, e vem esse outro número 5 aqui que a gente vai falar na sequência, tá? Que são os escapes aqui, o 3 e o 5. Então, você pode observar que a parte de baixo sempre vai ser ímpar, tá? Sempre começa pela entrada de pressão a identificação. E a parte de cima, que são a utilização, né? Sempre vai ser par. Perfeito? Vamos lá. Então lá, chegou a vez dos números 3 e 5. Representam os escapes ou exaustão, né? Então, a parte de baixo onde não vai no terminal de pressão. O terminal de pressão é sempre o número 1. Onde for exaustão ou escape aqui,
que é por onde vai ser liberado o ar. Então, você representa pelos outros números ímpares seguidos, aí 3, 5 e assim vai. Tá? Então, tá aí. Agora falta falar do número 12 e 14. Aí não tem o número 10, mas o número 10 indica um orifício de pilotagem que, ao ser influenciado, isola ou bloqueia, né, o orifício de alimentação. Tá? Então, geralmente ele deveria, seria algo que estaria aqui embaixo, tá? Pilotando. Daí os números 12, ó, o 12 vai, vamos lá, para o número 12 aqui. O 12 liga a alimentação 1 com o orifício de utilização 2. Tá aqui, ó. Quando você aplica ar desse lado aqui, que é onde está o 12, ele vai fazer com que a válvula fique nessa posição aqui, ó, onde vai o terminal da alimentação, vai para o número 2, que é o de utilização. Tá? Quando você for fazer o contrário, então comunica a alimentação, ela estaria aqui embaixo, tá? Para o terminal 4 aqui de utilização, tá? Então daí, quando você vai empurrar então essa válvula para esses terminais aqui irem para o lado de cá, então você coloca a representação 14. Tá? Geralmente, tá, né? Não necessariamente assim, mas geralmente a gente representa o lado direito como a posição inicial e o lado esquerdo como a posição que vai ser a conversão. Então, geralmente vai ser o 12 vai estar na esquerda e o 14 vai estar na... Desculpa, o 12 vai estar na direita e o 14 vai estar na esquerda, aí, nas pilotagens. Se for mola, daí só vai ter um lado, tá? Não vai ter esse lado aqui, vai ser uma mola. Não tem o 12 ali. Vamos lá. Daí faltou aqui, assim, agora essas representações estão na norma da ISO 1219. Tá? Então lá, a pressão do ar lá vai ser identificada pelo número 1. Utilização vai ser sempre os números pares, 2, 4, 6. Né? O escape, que é a parte de baixo aqui, ó, no caso nós temos o 3 e o 5, o 3, 5, 7, assim por diante, são números ímpares, né? E a pilotagem é o 10, o 12 e o 14. E no caso nós estamos representando com o 12 e o 14. Agora, tem outro tipo de norma que também pode estar escrita e identificar esses mesmos terminais, que é a norma DIN 24.300. Então, nessa norma, ó, no lugar do 1, onde está o 1 aqui, a gente poderia representar com a letra P, de pressão. Tá? Nos orifícios aqui de utilização, ao invés de usar os números 2, 4, 6, a gente pode usar as letras A, B, C, e assim por diante. No escape, ao invés de usar os números 3, os números ímpares, né, 3, 5, 7, usaria-se as letras R, né, que até eu lembro retorno, mas a próxima seria S e T. Tá? E as pilotagens, ao invés de ser 10, 12 e 14, seriam representadas por X, Y e Z. Tá? Então são as duas normas aí de identificação dos terminais, dos orifícios aqui das válvulas, que podem existir aí quando você for tentar identificar os terminais. Vamos lá, agora vamos ver os tipos de válvulas direcionais. Então, esse aqui é os tipos de acionamento que podem existir. Vamos começar pelos musculares, que são aqueles que a gente faz, que uma pessoa vai fazer. Então, pode ser através de botão. Então, um comando através de botão, que está a simbologia do botão. E aqui tem ele mais ou menos como ele é na válvula. Tá? Pressionando ele vai atuar a válvula, aí depende, pode ser voltar através de mola, coisa assim. Né? Aqui a simbologia é utilizada para alavanca, né? Então se você mexer a alavanca aqui, ela vai mudar a posição da válvula. Pode ser através de pedal, né? Então pressionando esse pedal, a simbologia aqui é diferente, pressionando esse pedal a gente faz
a mudança do sentido da direção da válvula. Pode ser acionamentos mecânicos agora, né? Os musculares, o mecânico. Então, pode ser através de pino. Então, se você atuar o cilindro e ele bater nesse cilindro, avançar até atingir esse pino aqui, né? Aí ele pode executar a modificação da direção do ar através de outra válvula e fazer uma outra ação aí, ou recuar o cilindro, ou avançar outro cilindro aí, dependendo da situação, né? É um pino. Pode ser feito por rolete, né? Então, quando bater nesse rolete aqui, ó, ele também muda a direção da válvula. Pode ser por rolete escamoteável. Escamoteável é o seguinte, ele quando tiver de passagem no cilindro, ele vai bater nisso aqui. Só que é num sentido só que ele faz isso. Então, ele manda um pulso dele. Ele não é igual o rolete normal lá, que você vai apertar ele e manter apertado. Se você passa por ele, manda um pulso aqui, ele vai ativar a válvula e quando voltar com o cilindro ele não ativa mais, ele só ativa num sentido. Tá? Então esse é o acionamento por gatilho ou rolete escamoteável. Daí tem o acionamentos piloto pneumático. E esse piloto pneumático ele pode ter piloto negativo, que é como se fosse o vácuo, né? Puxando o ar para fora. Então, quando você puxar o ar de dentro da válvula, ele faz com que ela mude a posição da válvula, né? Pode ser, que a gente mais usa, né? O piloto positivo. Né? Então, se você jogar uma pressão do ar, que era os exemplos que a gente passou ali no início, né? Jogar ar aqui na válvula, ela vai fazer com que mude de posição a válvula. Tá? E ela pode ser também elétrica. Aí, além de ser elétrica, tá? Seria através dos solenoides, o acionamento de solenoides, que é o mesmo princípio dos contratores. Quando você atua o solenoide, né? Ele vai atrair a válvula, fazendo com que ela mude de direção. E aqui a gente tem uns exemplos, dois exemplos, né, de válvulas que tem duplo acionamento. Né? Então, o primeiro exemplo ali, ele está representando acionamento elétrico e pneumático, então você pode atuar com as duas situações. Né? E o segundo exemplo, acionado acionamento combinado, né, com sistema elétrico e pneumático, só que no comando negativo, então, o piloto negativo. Um tipo de acionamento de válvula direcional aqui que não foi citado é a mola. Tá? Tem que lembrar que a mola também é uma forma mecânica e não foi inclusa aqui. Então vamos citar ela. Né? Vai ter válvula aí que vai ter o retorno por mola. Como a gente vai trabalhar mais aí para frente, aí, bastante com circuitos elétricos, a gente cita o uso da mola mais para frente, mas a mola também é um tipo de acionamento. Tá? Conversar um pouquinho aqui, inclusive tem uma mola, a representação da mola aqui nessa válvula, mas essa é uma válvula auxiliar, tá? Uma válvula de retenção com mola. O que acontece com essa válvula aí? Ela deixa passar em um sentido e no outro sentido ela bloqueia, né? Tem a simbologia, como eu falei aqui embaixo, ó. Então, se você tentar aplicar o ar desse lado aqui, que é o que está sendo feito nessa figura de baixo, aplicando o ar nesse sentido aqui, então é bloqueada a passagem do ar porque é empurrado essa haste aqui para, né, ela é empurrado para cá e não consegue passar o ar por aqui, ó, tá? Agora, se você aplica o ar no sentido da direita para a esquerda, como está representado, ó, ele empurra essa tampa aqui, vamos dizer, e empurra também a mola. Então o ar começa a passar aqui e permite a passagem do ar. Então ela só bloqueia num sentido. É uma válvula de retenção em um dos sentidos aí. Ele permite conduzir o ar por um sentido. E
o retorno dela vai ser feito através pela mola, né? Então, quando eu tiro o ar desse lado aqui, a mola empurra de novo essa tampa aqui e não deixa mais passar ar desse lado, certo? Então, essa é uma válvula de retenção. A gente tem a válvula de escape rápido, né? É esse tipo de válvula aqui. A simbologia está aqui embaixo. Dá para ver que ela tem quase a mesma simbologia ali de uma válvula ou, né? Então, ela vai fazer com que o ar aqui, quando entrar, né, por esse lado aqui, ele vai permitir que acesse a posição 2, né, sai pela posição 2 sem escapar do lado aqui. Como ela é de escape rápido, então quando for retirar o ar, vai fazer com que tampe aqui, né, o lado esquerdo e o ar escape rapidamente. Se não tivesse esse escape rápido, ele teria que passar todo o processo aqui da válvula, todo o circuito, né, até chegar para fora para a atmosfera. Dessa forma aqui, o ar escapa rapidamente aqui pelo orifício número 3 aqui, certo? Tá. A válvula de isolamento ou elemento ou, essa que eu tinha citado anteriormente aqui. Então, essa válvula aqui é o seguinte: se você aplicar ar de um lado ou de outro lado, ela vai permitir a passagem de ar aqui. Somente não vai ter ar se você não aplicar nenhum dos dois lados. Ela serve para você quando você quer fazer um comando de dois pontos diferentes. Tá? Então, se você quer acionar por esse ponto, ela vai permitir que o ar passe. Se você quiser acionar por outro ponto, ela vai permitir também que o ar passe. Então, aqui tem um circuito dando exemplo, né? Vamos verificar todas as simbologias que estão aqui. Aqui nós temos uma simbologia do compressor, né? Depois o reservatório de ar, tá? E vai entrar aqui nas válvulas, nas duas válvulas que estão comandando aqui o acionamento do cilindro de simples-ação que está aqui em cima. Tá? Vamos identificar aqui, essa aqui é uma válvula 3 duas vias, normalmente fechada, porque está impedindo a passagem de ar na posição inicial. Essa aqui é exatamente igual, 3 duas vias, normalmente fechado. As duas são acionadas por botões e retornam à posição inicial por mola, né? Então, e aqui, unindo as duas válvulas de comando aqui, elas estão uma lógica ou, tá? Então, se eu pressionar esse botão aqui, vai atuar a válvula principal. Ou, se eu atuar essa outra válvula aqui, através do botão, né, do segundo botão, também vai fazer com que passe ar e atue a válvula principal. Beleza. Verificando aqui que a parte de comando sempre vai estar pontilhada, né? A parte principal aqui sempre contínua, na representação contínua, né? E a de comando pontilhada, tá? Na válvula principal, vamos identificar aqui. Ela é uma válvula também 3 duas vias, né? Com um simples piloto, ela vai pilotar só desse lado aqui e vai retornar à posição inicial por mola. Aí a gente tem as representações do escape, né? A numeração aqui, o número 1 representando o orifício aqui de pressão, entrada de ar, o 2 representando a utilização e o 3 o escape, tá? E o cilindro A, que é um cilindro de simples-ação. Próxima válvula é uma válvula de lógica chamada de elemento E, tá? Faz a lógica E. Então, se você aplicar ar de um lado, a válvula vai bloquear a passagem do ar. Se você aplicar só do outro lado, também vai bloquear a passagem de ar. Somente quando você aplicar dos dois lados é que ela libera a passagem de ar. Então, a representação da simbologia dela está aqui. Ó. Então, é só você verificar. Se aplicar o ar desse lado, vai empurrar essa hasteazinha para cá, vai tampar o ar, não vai deixar passar.
Se você aplicar o ar só desse lado, vai empurrar a hasteazinha aqui, vai fechar e não vai deixar passar ar. Se você aplicar ar dos dois lados, aí ela vai ficar no meio do caminho, vai passar ar por aqui, vai fazer com que o ar seja direcionado aí para o acionamento. Aqui também, da mesma forma, a gente tem um circuito similar da lógica OU, né? Só que agora com o elemento E, que a única coisa que está mudando aqui é que foi colocar uma válvula E nesse circuito, né? Então, dessa vez, ao invés de eu conseguir acionar por qualquer um dos dois pontos, eu só vou conseguir acionar esse cilindro se eu apertar as duas válvulas simultaneamente, tá? Então, comandar um cilindro de forma bimanual, né, que chama. Você tem que apertar os dois botões para movimentar o cilindro ali assim. O restante funciona exatamente da mesma forma que o outro circuito que a gente já explicou para a lógica ou ali, tá? Válvula de controle de fluxo variável bidirecional. Então, ele é como se fosse uma torneira de ar, né? Então, a torneira de água, você vai girando a água, ela vai diminuindo o fluxo de água ou aumentando o fluxo de água. Aqui a gente tem uma válvula de fluxo variável bidirecional que em qualquer um dos dois sentidos ele vai controlar o fluxo do ar. Mas existe também a válvula de controle de fluxo variável unidirecional. Se o ar estiver vindo aqui da posição 1 para a posição 2, então ela não vai conseguir passar por aqui, porque vai estar bloqueando a passagem, enquanto a partida vai ter que ser obrigado a passar por esse caminho. Então, o ar vai sendo controlado aqui, né, de acordo com a abertura ou fechamento da válvula. Se você fizer o ar passar do 2 para o 1, aí, se aqui tiver bastante resistência para a passagem do ar, o ar vai passar aqui por baixo. Então, o controle do fluxo de ar não vai ser controlado pela válvula quando ela for da direção 2 para 1 aqui, da direção 2 para 1, tá? Somente num sentido ela bloqueada. Por isso que é uma válvula de controle de fluxo variável unidirecional. A válvula de alívio. A válvula de alívio, simbologia dela ali, ela faz então o controle ajuda, né, a fazer o controle da pressão, né? Então a válvula de alívio é um tipo de válvula de controle de pressão, tá? Então, ela limita a pressão de um reservatório ou compressor ou linha de pressão, né, evitando a elevação dessa pressão além de um ponto ideal admissível. Uma pressão predeterminada é ajustada através de uma mola calibrada, tá? Que é comprimida por um parafuso e transmitindo sua força sobre um êmbolo e mantendo contra uma sede, tá? Então, quando ocorre um aumento aí de pressão no sistema, o êmbolo é deslocado de sua sede, comprimindo a mola e permitindo o contato da parte pressurizada ali com a atmosfera. E isso ocorre através de uma série de orifícios aí por onde é expulsa a pressão excedente, tá? Quando ela alcança o valor da regulagem, a mola coloca automaticamente o êmbolo na posição inicial, vedando os orifícios de escape, tá? Outro tipo de válvula aí reguladora de pressão com escape, né? E essa válvula aí mantém constante a pressão de trabalho de acordo com a pressão pré-ajustada e independente das flutuações da pressão de entrada. A pressão da entrada deve ser sempre maior que a pressão da saída, para que seja garantido aí o perfeito funcionamento e a pressão da saída. Então, o funcionamento dessa válvula está relacionado aí com
o controle da pressão do ar. E aqui do lado, tá, ela só tem duas simbologias aí, porque essa aqui é a simbologia da válvula reguladora de pressão com escape, né? E essa aqui é a válvula reguladora de pressão sem escape. Tá? Tem o mesmo princípio de funcionamento, mas daí ela não tem um escape ali incluso aí. A válvula de temporização pneumática. Essa válvula aí ela faz, quando quiser retardar o acionamento de um circuito, utiliza-se a válvula de temporizadora pneumática aqui. Então, o princípio de funcionamento basicamente está descrito conforme essa simbologia dela aqui. Tá? Então, o que acontece? Ela tem uma válvula reguladora de fluxo unidirecional, tem um reservatóriozinho de ar aqui, né? Tem uma válvula direcional de 2 vias, um piloto, simples piloto, que vai acontecer da seguinte forma. Então, ao colocar aqui, ele não vai atuar diretamente a válvula, ele vai começar a encher o reservatório. Só depois que o reservatório estiver cheio, é que vai ser mandado ar para o piloto, através do piloto, mudando a posição dessa válvula aqui. Tá? Então, quando é retirado o ar, ele vai escapar, o ar escapa através rapidamente, né, através desse meio aqui, e acaba voltando para a posição inicial a válvula. Tá? Ela só retarda o tempo de acionamento, mas o desacionamento é rápido. Válvula temporizadora. E daí tem a válvula que representa, né, permite aí fazer a contagem, né? Então, tem essa simbologia aqui embaixo. Ela praticamente vai girando aí, cada vez que vai girando, ela vai gerando um pulso, né? E cada pulso que vai dando de ar nessa máquina que ela vai girando aqui, dando a numeração, mostrando a numeração aí nessa espécie de mostrador aqui no Mac, certo? Bom, então é isso aí, sobre atuadores e válvulas pneumáticas é o conteúdo que a gente tem. Na próxima aula aí a gente vai começar a trabalhar com o acionamento de circuitos pneumáticos. Então é isso, até o próximo vídeo.